há muitas pessoas em trevas. É por isso que nós precisamos manifestar a verdade de Deus por todos os meios. Você sabe que estar na pele de um profeta nem sempre é fácil, porque ele está indo contra uma cultura, ele está indo contra um sistema religioso, ele está indo também contra algo que foi estabelecido na mente das pessoas como algo errado. Agora, o Espírito Santo, quando está operando na nossa vida, ele verdadeiramente quebra muitos conceitos errados que foram ensinados a nós, coisas que estão enraizadas e que precisam ser arrancadas completamente da nossa vida. É por isso que a Bíblia diz: aonde está o Espírito Santo, aí há a liberdade. Porque é nesses ambientes aonde há liberdade que o Espírito Santo pode trabalhar, agir, falar com as pessoas. E eu quero falar um pouco hoje sobre a unção de Deus. Gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 30. Eu quero compartilhar algumas verdades aqui nessa noite. Como eu disse, um tema instinto da nossa realidade hoje. Só que à medida que Jesus ele vai se aproximando, que o seu retorno se torna mais e mais evidente a todos, alguns temas começam a fazer parte novamente dos meios cristãos. Assim como o profético, pastores tradicionais hoje estão usando o tema palavra profética. Quero liberar uma palavra profética. Só que isso começou de um tempo para cá, porque tinham praticamente eliminado o profético da igreja. E eu entendo, porque o profético tem muitas vertentes, e é muito difícil, sabe, ser uma igreja profética. Muitas pessoas acham que têm o dom, e daqui a pouco já não estão mais respeitando pastor, não estão mais respeitando a autoridade da igreja, já acham que estão muito íntimos de Deus, a ponto de fazerem aquilo que dá na cabeça deles. Então é muito complicado trabalhar com profetas, lidar com profetas. Então a decisão da maioria foi: vamos calar o profético para não ter mais problema na igreja. No entanto, não é porque uma criança, quando está aprendendo a gatinhar, ela se machuca, ela cai, que a gente não vai deixar mais ela tentar caminhar. Você tem que pegar ela da mão e ajudar ela a levantar. E ela vai tentar várias vezes. Assim foi com meu filho, assim foi com teu filho, com a tua filha. Daqui a pouco já está correndo, mas você vai estar sempre dizendo: ó, cuidado. Ou seja, uma igreja madura é uma igreja que ela deixa aqueles que têm o chamado profético crescer e desenvolver, desde que haja um espírito de humildade no profeta para aprender e para estar debaixo de uma cobertura espiritual. E a cobertura espiritual aqui dessa igreja é o pastor Júnior. Então, depois de Deus, ele é a autoridade aqui. Deus pode estar falando muito com você, mas respeita teu pastor. Respeita os teus pastores. Em Êxodo capítulo 30, do verso 25 ao 32, diz assim: disto fará o óleo sagrado para a unção,
o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Santo significa separado. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás, para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós. Nós vemos em Êxodo, nessa passagem, que o óleo da unção era um óleo preparado por um perfumista, porque havia viscosidade e fragrância. Era usado na mesa de nobres, era usado para lavar o cabelo, passar nos pés, até em feridas, e era um cheiro que exalava sobre o ambiente. E a Bíblia diz que o óleo da unção feito pelo perfumista deveria ser usado para consagrar os sacerdotes e também a todas as coisas que estavam dentro do tabernáculo. Tudo deveria ser ungido, tudo deveria ser separado. E aqui eu começo a compreender a unção de Deus. Agora eu vou falar não do óleo físico que nós usamos para ungir os enfermos, mas eu vou falar agora do óleo espiritual, da unção de Deus, que separa você para uma missão específica, para um propósito, para um destino. Essa unção de Deus que você recebe, lhe separa para algo especial. O grande problema é que nós temos ungido pessoas que muitas vezes não vão dar o valor, não vão ter a responsabilidade de carregar aquela unção. É por isso que aquele que unge tem que ter cuidado sobre quem ele derrama a unção, porque é a forma de habilitar aquela pessoa para uma obra ou para uma missão específica. A unção de Deus, como ensina o pastor Irineu, é uma habilidade, é um poder que Deus dá ao homem. E nós vemos que tudo que pertence ao altar, tudo que serve ao altar, deve ser consagrado. Como que vamos colocar pessoas no altar que não são consagradas? Como que vamos dar oportunidade para pessoas que não são consagradas? Eu não consigo entender uma coisa dessa, mas hoje em dia, isso se transformou em algo comum dentro da igreja. Dividir o púlpito com gente que não é ungida. Eu até acredito que Deus, Ele usa as pessoas nas suas habilidades naturais, humanas, mas no altar tem que ser gente ungida. E nós devemos ter um cuidado, e eu tenho visto muito isso, nós devemos ter um cuidado de não misturar as coisas santas de Deus com as coisas aqui desse mundo. Eu vejo hoje isso, no mesmo altar,
que divide um homem consagrado ao exercício da função dele, um ungido de Deus, dividindo o altar com uma pessoa que na noite passada estava quase caindo de bêbado, dando em cima da mulher dos outros. Não é coisa de ouvir falar, apenas. Aí você pergunta, puxa, por que fazem isso? É porque muitas vezes eles querem preparar a igreja de uma forma errada. Nós precisamos colocar no altar pessoas ungidas. Você precisa receber a oração de pessoas ungidas. Você precisa aprender com pessoas ungidas. O natural, você pode aprender com pessoas que têm um dom natural, uma habilidade natural, uma capacidade de adquirir riqueza. Pode aprender com eles, não tem problema. Mas não misture as coisas de Deus com essas coisas naturais. Entenda, a unção, ela é algo suave para o seu possuidor, ou seja, de perfumista. Quem é ungido recebe a carga da graça e não um peso que torne a vida dele um pesadelo. A unção de Deus, a nossa vida, veio para nos ajudar a fazer a obra com mais facilidade. Então, ainda que você precise adquirir conhecimento, você precisa da unção de Deus para poder romper. E não existe unção só para pregar, só para cantar, só para profetizar. Tem unção para ganhar dinheiro, tem unção para resolver problema complicado, tem unção de conselho, tem unção para servir na portaria de uma igreja, tem várias unções. À medida que Deus ele vai abrindo caminhos para você servir, Ele vai te ungindo para aquilo também. E quem carrega a unção de Deus, tem que saber que recebeu algo muito precioso do Senhor. Não pode tratar a unção de Deus como qualquer coisa. Agora, a unção não é algo a ser copiado, mas é algo genuíno do Senhor. Ou seja, você não tem que ser um eco de outros para Deus te usar. Deixa a unção fluir naturalmente na sua vida. Porque quando você não é uma cópia barata, você não conhece apenas aquilo que você está vendo, você conhece além daquilo que você está vendo. E existe uma diferença muito grande de quando você copia algo para quando algo Deus te revela. Porque o que é revelado a você vai ficar como uma marca dentro de você. O que é copiado você vai esquecer. Mas o que Deus te ensinou, o que foi o Espírito Santo ministrando em você, aquilo vai permanecer. Porque foi uma revelação, foi um ensino do Espírito Santo. O que o Espírito Santo nos ensina, a gente jamais esquece. É interessante como a unção de Deus trabalha na nossa vida, mas é exatamente dessa maneira. A unção de Deus, ela traz cura, ela transforma. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 e 14, Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que quando Samuel foi ungir Davi, ele carregava um chifre de boi. E no chifre de boi era colocado o azeite da unção. E ali o azeite da unção era derramado sobre a cabeça daquele que era escolhido por Deus, no caso, Davi. E o chifre representa o poder.
O poder de Deus. O poder com a unção. Qual que é a diferença, profeta, do poder e da unção? Você tem que entender que o poder de Deus, a unção de Deus, ela é mantida pelo poder que Ele colocou na sua vida. E nós podemos dizer que o poderoso de Deus que existe em muitos de nós é o dom. O dom que precisa ter a unção de Deus. O chifre vazio não podia ser derramado sobre o outro. Tinha que ter a unção dentro do chifre. Tem gente usando o dom sem unção. Tem gente usando o talento que Deus deu sem unção. E sabe por quê que estão sem unção? Porque não tem intimidade com Deus. O óleo, a unção de Deus é fruto da intimidade. Olha só, quem carregava aquele chifre com azeite era ou o sacerdote ou o profeta. Homens que viviam no altar, homens que viviam para escutar a voz de Deus. Mas hoje não se ora para se consagrar ninguém. Sabe? As pessoas levam as coisas muito na brincadeira. Existe muitos cenários aqui nesse mundo. E você pode alcançar as pessoas, sabe? Usando cenários. Você pode realmente alcançar as pessoas falando de uma maneira mais branda. É uma graça que Deus dá também. Mas nós vemos pessoas que estão querendo fazer a obra de Deus, mas sem a unção. E daí sabe o que acontece? Quando alguém não conhece o Senhor, aquilo que ele acha que ele tem, quando ele vai derramar sobre alguém, ele se frustra, porque nada acontece. E daí sabe o que eles fazem? Eles forçam. E no forçar, sem azeite, a coisa fica complicada. Sem a unção de Deus, quando o homem, na força do braço, tenta realizar as coisas, ele não consegue. É por isso que nós vemos pessoas machucando outros, porque estão usando a força e não estão buscando a intimidade com Deus. Você sabe que Deus prepara a gente para um tempo intenso de serviço com Ele e para Ele. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: é uma guerra, muitas vezes, buscar a Deus todos os dias, porque a sua alma, depois quando você serve intensamente a Deus, ela quer descansar. Ela quer descansar, ela quer, sabe, ela está sempre tentando tirar você do lugar aonde você recebe a unção. O maior combate das trevas contra os filhos de Deus é tirá-los da presença de Deus, é tirá-los da intimidade com Deus.